Mas assim, e quando eu vejo pressão, por um todo tem pressão, porque você está exposto, então assim, e precisa gerar resultado. Alguém investiu em você para você estar ali. O atleta, eu falei isso esses dias com a minha esposa, é o investimento mais complicado que tem. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu pegue ali um LeBron James da vida, que é um cara que tem um rendimento absurdo para o time. E o que ele gera, que é milhões. Cara, imagina se o cara quebra um dedo do pé e não consegue jogar durante 3, 4 jogos, um mês. Imagina a perca de receita que o clube tem com o jogador. Nossa, é verdade. Nunca tinha pensado As nisso. pessoas não param para analisar isso. Por exemplo, eu tenho um jogador que eu pago lá milhões por mês. E o cara simplesmente vai precisar ficar 6 meses parado. O que eu faço com torcida? O que eu faço com o investimento que foi feito no jogador? Então, assim, é complicado. Então, essa pressão automaticamente é exercida até dentro de nós, assim, em relação à responsabilidade. Essa coisa de querer estar bem o tempo todo, porque nem sempre nós não estamos. Nós temos uma condição que é diferente de pessoas normais quando são testadas mentalmente. Tem uma que a gente não tem controle, que é o fator físico. Porque, por exemplo, se eu tiver com uma dor no joelho muito grande e o cara chegar para mim, se você não jogar, eu vou te mandar embora. Você toma um anti-inflamatório e vai jogar. Na Eu vou raça. te dar um exemplo para você, porque Ah, caiu na minha área também agora. ah, É igual caminhão. hum, Você chega e fala assim, o motorista chega pro caminhão, chega para você e fala assim: "Ah, não, o caminhão tá precisando de fazer uma troca aqui de freio, alguma coisa aham, aqui, aqui, aham. ali e tal, beleza". Aí você fica assim: "Nossa, mas eu tô precisando de fazer um faturamento. Vou mandar esse caminhão subir". Aí ele fala: "Ah, tudo bem, né?". Chega no meio do caminho, esse caminhão para. É a mesma Ah, coisa aí de você falar do sim, atleta. é tipo isso. Então, assim, a gente lida com uma condição que a gente não tem controle. Às vezes um dia você pode acordar bem, igual eu já acordei disposto para o jogo e tal. Do nada acontece alguma coisa. Quantas vezes eu vou jogar um jogo que eu me preparei durante tempos. Aí no primeiro set eu ataco 5 bolas, as 5 bolas eu ataco pra fora. Aí você tem que pedir o treinador, ele te tira, você volta, vê o que você tá fazendo, sabe? Então, assim, são contextos que às vezes a gente não tem controle. Diferentemente do mundo corporativo. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, ô gente, ó, o alarme aqui é o alarme da minha marmita, sabe? Eu sou um cara que marmita, né? Então você já viu. Mas assim, o que eu vejo é o seguinte, dentro do contexto corporativo, quando a gente fala de pressão, todos têm algum tipo de pressão. Mas imagina você jogar em Zaidan, fronteira do Afeganistão, lá no Irã, lá no sul. E aí viver aquele contexto numa região complicada, frio, neve, o time perde, o cara não quer te pagar. Isso é pressão. E detalhe, às vezes você tem que jogar e jogar bem. E o atleta, ele tem uma coisa que é complicada. Ele vai jogar 30 jogos muito bem, 40 jogos excepcionalmente bem. Se ele jogar um mal, a pessoa acha que nós temos o síndrome do Superman. Nós não temos o síndrome do Superman. Nós vamos tirar a capa muitas vezes. Nós somos pessoas normais. Temos valências físicas, temos habilidades, mas somos de carne e osso. Temos família, temos sentimentos, nós temos dores absurdas, anseios talvez até inexplicáveis, mas nós sabemos lidar com isso dentro da nossa mente. Essa que é a diferença. A gente não pode deixar que essas coisas entrem em nossa mente, e eu vejo isso muito que tem acontecido numa época de ansiolíticos, em época de pressões, época de... Cara, a palavra já diz que passaríamos inúmeras aflições aqui. E isso que a gente precisa entender. E a ferramenta que o esporte dá é fantástica por causa disso. Quando eu trago o meu contexto hoje, né? Então, assim, eu me aposentei, eu vou falar, nós vamos falar sobre isso, mas o que eu vejo é o seguinte: é impressionante como, no momento de dificuldade que você passa aqui, aí você vai lá e abre aquela gavetinha assim, ó, aquela que assim, ó, constância. Aí tem outra assim, superação. Aí você pega lá, porque você lembra, você, pô, Bruno,
Olha o que você passou. Mais de 70 países, não sei quantos idiomas, cidades você nem conta, passaportes, mais de 5. As experiências que você passou neste mundo inteiro. Você viu guerra civil, você viu situações na ONU, você vê. Você acha que isso vai te abalar, cara? Sem contar que hoje o Senhor é comigo, então, cara, é um contexto muito doido, assim, mas é sobre isso que eu falo, entendeu? Então, se eu tenho oportunidade de estar aqui sempre para falar para alguém, para motivar com a minha história, que, cara, é algo muito pequeno, não é grande, é pequeno, que fui só um menino assim que teve uma oportunidade, mas é lembrar que nós vamos sim passar por muitas dificuldades todos os dias, porque este mundo ele é cruel. A competição ela é cruel. Você precisa entender como que nós vamos passar por isso tudo, entendeu? Como que nós vamos lidar com essas dificuldades da vida. Eu vejo pessoas na Covid, igual conheci pessoas que perderam a vida, se suicidaram, tal. É que eu vejo o seguinte: como você vai lidar com esses contextos de dificuldade? Porque somos seres adultos. E seres adultos, olha, eles têm responsabilidades. Talvez tem muitas coisas que nós não queremos fazer, isso é fato. Mas nós precisamos fazer.